Cerca de 100 mil pessoas em Portugal têm glaucoma, uma das principais causas de cegueira no nosso país. O glaucoma é uma doença com tratamento e o diagnóstico precoce é fundamental para prevenir a perda da visão. Tenho então comigo o Dr. Álvaro Sá, oftalmologista, que nos vai falar sobre este tema. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Sr. Doutor, vou começar por lhe perguntar o que é o glaucoma. O glaucoma é uma doença multifatorial de avaliação complexa e que afeta o nervo óptico. Eu tenho aqui este modelo para nos ajudar a compreender o que é o glaucoma. Afeta o nervo óptico e parece que está diretamente relacionado com o aumento da tensão dentro do olho, com a irrigação vascular do nervo óptico e outros fatores que não são muito bem conhecidos ainda. O glaucoma tem uma prevalência em Portugal elevada? Elevada. Estima-se que cerca de 100 mil pessoas têm glaucoma e cerca de 6 mil pessoas estão cegas devido ao glaucoma. Há vários fatores de risco para as pessoas terem glaucoma. Há uma maior prevalência com a idade, acima dos 40 anos é mais prevalente, a raça negra é mais atingida, a história familiar é fundamental. 5 a 20% das pessoas que têm história familiar, pai, mãe, irmãos, tios, com glaucoma, têm maior prevalência de ter também glaucoma. A tensão alta do olho também aumenta muito a probabilidade de ter glaucoma. E de facto é uma doença que é assintomática, a pessoa de uma maneira geral não nota alterações, não tem queixas, mas é uma doença lentamente progressiva, crónica, que em última análise, se não for diagnosticado de uma forma precoce, se não for tratado no devido tempo, leva de facto à cegueira. À cegueira. Então e como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico de glaucoma, nós primeiro, claro, temos que fazer a história, temos que ver se de facto há história familiar e temos que estar atentos a alguns pormenores. Um deles muito importante é a tensão intraocular. Eu trouxe aqui este aparelho porque antigamente, há muitos anos atrás, pensava-se que o glaucoma era a tensão alta do olho e depois estudos posteriores verificaram que de facto não é verdade. A tensão é muito importante. Nós sabemos, por exemplo, que uma pessoa que tem uma tensão alta de 27 milímetros de mercúrio, por exemplo, tem uma probabilidade de 50% de ter glaucoma, mas também sabemos que há pessoas que têm tensão, aquela que era considerada tensão normal do olho e que também têm glaucoma. Então, como é que o glaucoma é definido de facto? Sim. Por duas formas. Geralmente há duas teorias. Uma, a mecânica, a tensão alta do olho vai pressionar o nervo óptico numa lâmina que ele tem, que é uma lâmina crivosa, que parece de facto um crivo, uma peneira, por onde passam milhões e milhões de axónios, de fibras nervosas, e se a tensão estiver alta para aquele olho, então vai esmagar essas fibras nervosas e elas vão morrendo. E a pessoa começa a ter alterações do campo visual, isto é, em determinadas zonas do campo visual, Sim, muito específicas, características do glaucoma, a pessoa deixa de ver, geralmente da periferia para o centro. E depois há outra teoria que nos fala também que há alterações da microvascularização, de vascularização do próprio nervo óptico, o sangue não chega lá como devia, com o mesmo fluxo que devia e, portanto, os axónios vão morrendo. Por exemplo, nós os dois podemos ter uma tensão normal de 15 e, no entanto, eu posso ter glaucoma e a Carla não. Porquê? Porque o meu olho não aguenta, entre aspas, essa tensão, porque tem uma maior fragilidade da lâmina crivosa. Portanto, há vários métodos de se medir a tensão intraocular, mas aquela que nós utilizamos como padrão é este aparelho que eu lhe queria mostrar. Como é que se faz isto? Pomos uma gotinha na superfície do olho para anestesiar o olho e depois este chama-se tonómetro de aplanação, vai tocar na superfície do olho, isto está acoplado a uma lâmpada de fenda, a um aparelho, vai tocar na superfície do olho e depois, através de uma indentação, vai nos dar a pressão do olho, se a pressão é alta ou baixa. Agora, por exemplo, se a pressão for de 15 e se o olho, a córnea, for demasiado dura, vai-nos dar uma
valorização da tensão e, portanto, vamos estar a medir uma tensão de 20 quando, de facto, o olho tem apenas 15. Ou o contrário, pode ter uma tensão muito alta, mas o olho ser mole e dar-nos uma tensão mais baixa do que realmente está. E, portanto, estamos a pensar que estamos tranquilos porque a tensão está normal e não está. Portanto, não basta medir a tensão, é também necessário saber qual é a dureza, a espessura da córnea onde o aparelho vai tocar. Isso chama-se uma paquimetria. Para além disso, também é necessário fazer um estudo a nível de campos visuais. É preciso, existem aparelhos que nos vão dizer se a pessoa vê em determinados pontos ou não. E estas lesões do glaucoma são muito características, não há perda do campo visual aleatória, costuma ser, os defeitos de campo visual costumam ser superiores ou inferiores, aquilo que nós chamamos os defeitos arqueados, precisamente porque as partes inferiores e superiores da lâmina crivosa têm menos apoio e, portanto, é aí que se começa a perder as fibras nervosas e aí aparecem-nos umas lesões do campo visual. Ora, mas isto é tudo muito lento, assintomático, e por isso é que é importante o diagnóstico precoce. O que é difícil também, não é? Pois é, porque as pessoas não se queixam, não têm sintomas, não procuram um especialista. Daí que seja importante que a pessoa esteja atenta que a oftalmologia, os olhos, não é apenas por óculos, também é importante observar o fundo do olho, observar o aspecto do nervo óptico, fazer a medição da tensão intraocular como deve ser feita, corrigindo com a paquimetria, ou seja, com a espessura da córnea, para termos valores fiáveis, fazer, no caso de suspeita, exames, campos visuais. Existem também aparelhos sofisticados que nos vão medir a camada de fibras nervosas e que comparam com uma base de dados normal e assim nós sabemos se a camada de fibras nervosas que nós temos, o número de fibras nervosas que nós temos, o volume de fibras nervosas, se é igual à média que nós consideramos normal ou não. E não ficarmos apenas limitados a glaucoma igual a tensão alta. Isso não é verdade. Sobretudo a população de risco que referiu deve estar sensibilizada e procurar um especialista de quanto em quanto tempo? Depende. Acima dos 40 anos, como eu disse, é mais prevalente. Sim. Se a pessoa de facto tem história familiar, devia ser vista pelo menos uma vez por ano. Se chegar à conclusão que tem glaucoma, necessita de fazer um tratamento. Geralmente nós colocamos umas gotas, uns colírios, precisamente para baixar a tensão do olho. Baixar para que valores? Depende daquele olho especificamente. Há pessoas que com 16 estão muito bem, há pessoas que com 12 estão mal. E, portanto, temos que baixar. E como é que nós sabemos isso? Vamos monitorizando, vamos medicando, colocando gotas para baixar a tensão e simultaneamente fazendo exames. E vamos vendo se as lesões vão progredindo ou não. O glaucoma, infelizmente, não tem cura, mas tem tratamento. Nós conseguimos parar ou lentificar a sua evolução. Eu faço sempre a comparação... E prevenir a cegueira, não é? E prevenir a cegueira. Eu faço sempre a comparação com um comboio que vai a 300 à hora. Se nós medicarmos, o comboio, que é o glaucoma, vai continuar a andar. Vai continuar a andar, mas andar 10 à hora. E, portanto, quando for ter lesões, vai tê-las quando tiver 200 anos de idade ou 300 e, portanto, em princípio, nunca terá problemas na vida. Não é? Portanto, estes cerca de 6 mil casos de cegueira em Portugal provocados pelo glaucoma poderiam ter sido muitos deles evitados? Muitos deles, pois. Há glaucomas que, por muito tratamento que a gente faça, de facto são muito complicados de serem tratados, apesar de haver medicamentos, fármacos que diminuem muito a tensão, há alguns glaucomas que com dificuldade se conseguem controlar, mas a grande maioria consegue-se controlar. O problema é aquilo que nós chamamos de compliance à medicação, isto é, uma pessoa que não nota sintomas, assintomático, começa muitas vezes a ponderar porque é que põe gotas todos os dias nos olhos e, portanto, começa a facilitar. E põe dia sim, dia não, às vezes passam semanas que não põe e depois a evolução do glaucoma vai-se dando e a pessoa não nota, só nota depois quando de facto tem uma grande limitação do campo visual, grande limitação da acuidade visual e depois o grave problema do glaucoma é que não há solução a partir desse momento, porque é irreversível. Porque as fibras nervosas quando morrem, depois não se regeneram. Portanto, o que se perdeu, perdeu. Nós temos sempre que conservar aquilo que temos, não é? Doutor, no entanto, continuam os avanços científicos nesta área. Aliás, na semana passada houve também um encontro em Évora, organizado pela Sociedade Portuguesa de Oftalmologia,
que incidiu sobre este assunto, o glaucoma. Quais são Claro. as novidades? As novidades nós estamos sempre à procura das causas do glaucoma. Como eu lhe disse, o fluxo a nível do nervo óptico tem que ser melhor estudado. Ainda não existem aparelhos que nos consigam medir com fiabilidade qual é realmente o fluxo do nervo óptico e o que é normal. Depois, tentar prevenir, tentar curar essa situação. Há glaucomas que evoluem e nós não sabemos quais são as causas. Identificando as causas, será mais fácil também fazer o tratamento? Mais fácil. Depois, em termos de fármacos, há cada vez fármacos mais potentes, mais eficazes para baixar a tensão. Mesmo assim, há glaucomas que evoluem com a terapêutica máxima, com todas as famílias de colírios, de gotas que nós conseguimos dar, oferecer ao doente. Mesmo assim o glaucoma pode evoluir. Então aí lançamos mão de cirurgia. E aí, de facto, há algumas novidades. Antigamente, há muitos anos atrás, ainda se faz, aliás, fazíamos uma fístula nesta parte branca do olho que se chama esclera e, portanto, fazíamos uma drenagem do líquido que se chama humor aquoso, que está dentro da câmara anterior, que está aqui entre a íris e a córnea, e ela ia, caso a tensão subisse muito, esse líquido iria ser drenado por uma fístula que fazíamos na parte branca. Agora, para além desse método, existem outros, nomeadamente tentar abrir o trabéculo, que é uma estrutura em malha que fica em 360 graus à volta do olho, por onde o humor aquoso é escoado, e muitas vezes existe uma membrana, uma oclusão, uma obstrução à passagem desse líquido, e então existe uma nova técnica, passando um fio duplo, que vai tentando abrir esse canal para que o humor aquoso seja drenado, e portanto é menos invasivo, traz menos complicações e é bastante eficaz. Portanto, em termos cirúrgicos, há avanços, mas ainda há muito para estudar, claro. Deixe-me apenas referir ainda que, segundo a Organização Mundial de Saúde, surgem por ano 2,4 milhões de novos casos de glaucoma, sendo que quase 5 milhões de pessoas estão cegas devido a esta doença. Fica aqui também a informação, estamos aqui também para sensibilizar a população. É também essa a missão aqui do consultório do Porto Canal. Pois, se me permite, era mesmo isso que eu queria dizer como conclusão. É que o diagnóstico precoce é fundamental. É fundamental que as pessoas estejam alertadas para este problema e que, a partir dos 40 anos, pelo menos uma vez por ano, sejam consultados por um oftalmologista, que não tenham só a ideia que oftalmologia é pôr óculos e nada mais. Há várias doenças do olho que têm que ser observadas por um oftalmologista e, se for diagnosticado a tempo, porque é uma doença assintomática, tem tratamento e a pessoa nunca terá problemas. E pode prevenir a cegueira.